Bom, depois de 6 meses morando na França, eu resolvi que é a hora de responder a pergunta que me fizeram tantas vezes nesse ano e que eu achei que não era o momento de responder porque eu não tinha informação. Qual é o melhor lugar para morar? Milão ou Paris? Oi, pessoal, aqui é a Cama Escrivano, tudo bem? E hoje eu vou falar um pouquinho dessas duas cidades que eu vivi. Na verdade, eu já ouvi essa pergunta várias vezes, mas achei que não era justo responder essa pergunta antes, né? Porque não fazia tanto tempo assim que eu morava aqui em Paris e eu achei que fazia mais sentido dar um tempo para conhecer um pouco mais de perto, tá bom? Então, hoje a comparação é entre Milano e Paris. O que é melhor para morar? Vamos lá? Bom, primeira coisa, como funcionam os transportes. E a gente vai começar já. E tem prós e contras dos dois lados, né? Porque assim, se por um lado. Bom, antes de mais nada, Milano e Paris, por que essa comparação também? Além de eu ter morado nas duas cidades, são cidades de mais ou menos o mesmo tamanho. E é sério, parece que. A gente tem a sensação de que Milano é muito menor do que Paris, mas não é. Em termos de território, Milano e Paris têm um território muito parecido. Quantidade de pessoas, por incrível que pareça, também muito parelha, né? Muito parecida. Só que Milano não é uma cidade turística como Paris, mas são cidades de negócios, tanto uma quanto outra, e são as cidades mais importantes em termos de grana dos seus países. Milano não é a capital da Itália, Paris é a capital da França, mas em termos de negócio, de movimentação e etc., você sempre vai falar então de Milano, não tanto de Roma. Ao passo que em Paris você vai falar não só de moda, como você fala em Milano, mas também de cultura e de história, que seria o tradicional roteiro italiano em Roma, tá bom? Então vamos lá. Transporte. Voltando à história de que eles têm o mesmo tamanho, né? São cidades que têm o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma quantidade de gente. E eu tô falando da cidade, mas se você pegar os arredores, também não é tão diferente entre um e outro, tá? A malha metroviária de Paris é muito melhor. Quer dizer, é muito maior. Milano tem 4 linhas, por enquanto, de metrô. Na verdade, tem a linha verde, a linha amarela e a linha vermelha. A linha azul está em construção. E do lado de cá a gente tem 16 linhas, né? Isso estou falando só de metrô, não estou falando de tram, ônibus, trem, que é toda uma estrutura adicional que os dois têm, tá? Então, se a gente for considerar em termos de malha, realmente Paris é muito maior, né? Tem muito mais metrô, muito mais bem servida. Mas, primeiro, o metrô de Milano é mais bem conservado. Não todas as linhas, é verdade que Paris tem feito uma série de reformas, né, em relação às suas malhas, então tem várias linhas que estão em reforma, então tem renovação, tem várias melhorias, mas de fato, em termos de quantidade. Ah, perdão, são 5 linhas em Milano, tem a Lilás também, esqueci. Fantástica a linha Lilás. Aliás, aqui também. Mas voltando, então, de fato, a conservação do metrô de Milano é melhor. Mas, em compensação, apesar de ser menorzinho, né, e mais bem conservado, mas é menorzinho, a gente passa para um segundo assunto que é greve. Porque tanto um quanto o outro tem greve, né? E o francês tem uma predileção, assim, um gosto por fazer greve, que é uma coisa louca. Hoje é dia 26 de dezembro, nós estamos já no 22º dia de greve, sem parar. Das 16 linhas de metrô, a gente tem 6 linhas que não abrem desde o dia 5 de dezembro. E a previsão é que a greve dure pelo menos até o dia 9 de janeiro, quando os manifestantes estão prometendo uma enorme manifestação de novo. Ou seja, vai ser provavelmente a greve mais longa da história, a mais intensa da história. Mas não é a primeira, né? Quando eu tô aqui já nessa história de ir e vir, porque eu cheguei aqui para morar em junho.
Mas essa história de ir e vir para Paris começou no começo do ano passado. E eu já peguei várias greves, né? Então, assim, realmente, greve em Paris é uma coisa que sempre acontece. Já peguei greve em Milano algumas vezes, né? Depois de 3 anos morando lá, você pega algumas vezes greve. Mas como é que funciona? A greve na Itália é um pouco diferente, porque eles têm umas faixas horárias onde o transporte funciona. Realmente ele funciona todo, então não tem essa coisa, a linha 1 abre, a linha 2 não abre, a estação A abre, mas a estação B não abre, não tem disso, né? E funciona muito bem, então se você se organizar, você consegue continuar seguindo a vida em dia de greve e tudo acontece, claro, mais devagar, tal, mas funciona. E as greves não são de 2, 3, 5 dias, a greve é um dia no máximo 2 e resolve o assunto. Então, na França é muito mais difícil de lidar com o transporte em geral. Segundo, outro item, aeroportos. Os aeroportos de Paris são melhores e maiores do que os aeroportos de Milano. Haja visto o aeroporto de Linate está em reforma, a gente vai ter que ver como é que vai ficar pronto, né? Como é que vai ser depois da reforma, que se eu não me engano acaba em abril. Mas são 2 aeroportos dentro da cidade, efetivamente, né? Então tem dentro da cidade próximo, né? Na verdade, dentro da cidade não tem nenhum. Que é Linate, que é pertinho, né? Em Segrate, e tem Malpensa, que é pertinho também, que é perto, não é Ró, é depois um pouquinho, esqueci o nome da cidade. E aqui a gente tem Charles de Gaulle, que é dentro da cidade, que é grandão. E tem Orly, que não é na cidade, mas é muito próximo, que seria o equivalente ao Linate, né? Mesmo assim, eles são maiores, eles são mais bem servidos. Linate não tem um trem direto para o centro da cidade, ao passo que Orly tem, né? Então, os aeroportos são bem mais estruturados, eu acho, aqui. Embora o aeroporto de Malpensa funcione muito bem. Língua. Bom, de um lado tem o italiano, do outro lado tem o francês. E aí, 2 poréns, né? O primeiro é que, assim, tem muito menos italianos que falam inglês do que franceses. Embora o francês odeie falar inglês. Mas se você começa a tentar falar francês com o francês, ele não te entende, ele percebe o seu esforço e passa para o inglês. Com o italiano você não tem essa opção, porque o italiano não fala inglês em geral. É muito difícil você encontrar um italiano que fala inglês, então, mesmo em Milano, e aí você morre no idioma. Mesmo assim, o italiano é muito mais simples para o brasileiro do que o francês. As regras são basicamente as mesmas, eles têm uma base gramatical muito parecida. Aliás, diga-se de passagem, 7% da língua italiana vem do francês, mas a pronúncia no francês mata qualquer um. Eu tô falando isso porque, assim, eu até hoje aprendi muita coisa, ainda tenho muita coisa para aprender, mas devo dizer que de tudo isso que eu já aprendi, eu percebo que as pessoas ainda têm dificuldade de me entender por causa da pronúncia. E não é que eu não sei mais as palavras, não é que eu sei mais muita coisa, claro, ainda falo um monte de bobagem, mas principalmente por conta da pronúncia, existe uma dificuldade. E aqui na Itália, não. O italiano é bem mais parecido com a pronúncia brasileira, né? Ou portuguesa, enfim. Haja visto as letras, já, só para, né, ter uma ideia, por exemplo, na Itália, né, no italiano é A, E, I, O, U. Não tem muito erro, né? Em francês, não. Em francês é A, E, I, O, U. E aí, quando você vai, né, você tá, sei lá, ditando qualquer coisa, né? Beleza, sei lá. Ou belo, bela, né? Que é bela. Aí você vai escrever, aí você vai dizer pra pessoa, então é B, E, não é E, é E, L, L, E. Que se você fala com alguém que não tá acostumado, a pessoa vai escrever bolo, né? Então é bem diferente. Mas voltando à questão da cidade, né? A língua acaba impactando, porque, né, faz muita diferença no dia a dia. Não se iludem, nenhum dos dois tem nada escrito em inglês na cidade inteira. Culinária. Eu particularmente gosto mais da comida salgada italiana. É muito mais a minha praia, eu sempre gostei, mesmo quando eu morava no Brasil, eu já tinha uma dieta italiana, nem sabia. Então, assim, pra mim a culinária italiana é muito mais interessante e atrativa do que a culinária francesa, embora naturalmente, né, a gente tem aí várias coisas muito bacanas no francês. Queijos e vinhos, é difícil de discutir qual é melhor.
Internacionalmente o francês é mais bem conhecido, mas eu também não sei até que ponto isso é propaganda também, né? Um tanto de marketing. Porque tem excelentes vinhos, excelentes queijos na Itália. É uma questão de gosto mesmo. Mas tem muito queijo aqui, muito vinho, muito bom também. Mas eu acho que doces, por exemplo, os doces franceses são melhores. A patisserie, né? E aí a gente compara a pasticceria com a patisserie, é muito mais refinada, muito mais rica na França do que a pasticceria. Em compensação, eu acho mesmo que a parte salgada é muito melhor na Itália, muito mais democrática, muito mais acolhedora do que na França. Então, ponto pra, né? Bom, não é ponto nem pra um nem pra outro, né? Porque tá equilibrado. É, Estrutura da cidade. Vou começar de novo. Estrutura da cidade quando a gente fala de limpeza. Bom, você vai dizer assim: a Milano não é a cidade mais limpa do mundo. Se você veio de São Paulo, é sim. São Paulo é uma cidade tá melhorando, tal, mas é uma cidade ainda muito suja. Milano é uma cidade muito limpa se você comparar com São Paulo, né? Muito organizada, muito limpa. Você fala, mas é uma cidade pequena. Mas Paris também é. E de Milano, entre Milano e Paris, Paris é muito mais suja do que Milano. Já visto pra mim aqui, Paris tem uma coisa horrorosa. E deve ter também em Milano, mas eu nunca vi. Paris tem ratos, é verdade isso. Eu até entendo agora porque que tem essa lenda de que ratos gostam de queijo. Porque se o francês tem mais de um queijo por dia no ano, né? Faz muito sentido. E também, depois de morar em Paris, eu entendi um pouco melhor o filme do Ratatouille. Porque, de fato, tem ratos. Eu odeio, abomino, tenho pavor, desespero com eles. A última vez que encontrei, nem faz tanto tempo assim. Faz uns 10, 15 dias. Eu tava andando na rua e eu parei, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim grande, assim. E eu gritei, mas eu gritei tanto que ele assustou e desviou o cara. Eu gritava desesperadamente. Fiquei mais uns 10 minutos tremendo depois daquilo. Mas não é uma coisa incomum aqui, né? E eu na Itália quase não vi. Verdade também que na Itália quase todo mundo tem gato. E aí também fica a dúvida se não é por causa disso também, sabe? Mas enfim, eu vi mais em Paris do que em Milão. Por fim, custo de vida, né? Custo de vida eu posso dizer que assim, na Itália as coisas custam mais barato. Então, você vai no mercado, você gasta menos, você vai no restaurante, você gasta menos, o transporte você gasta menos, tudo é um pouco menos, não é tão menos, mas é um pouco menos. Mas quero lembrar também que o salário é menos, né? Então acaba que de alguma forma fica mais ou menos equivalente. Aluguel é tão difícil na França quanto na Itália, então não muda tanto. As exigências são mais ou menos as mesmas, a dificuldade é mais ou menos a mesma. Verdade é que o italiano ele tem um jeitinho especial de lidar com as coisas que o brasileiro aprendeu bem, que é a história do jeitinho que a gente chama de brasileiro, mas não é italiano. O francês é mais quadradinho, então é mais difícil de você entrar nesse esquema e dar, né, os seus pulos, mas é tão difícil num lugar quanto no outro. E, aliás, eu acho que na Europa aluguel não é exatamente uma tarefa muito simples, né? Educação é basicamente a mesma, com exceção de que eu acho que para os pais, eu acho que a educação na Itália vale mais a pena. Vale mais a pena não, né? Mas é mais simples, porque as aulas começam em setembro e terminam em junho, e tem só uma parada agora no final do ano de 15, 20 dias. Ao passo que na França, a cada 45 dias tem férias, né? Então, mesmo pra gente se organizar, mesmo com a questão de grana, pra quem trabalha com escola, com criança e tal, tem todo um outro raciocínio, não é tão simples. É, Por exemplo, a gente tá de férias agora, vai voltar dia 6, né? E aí tem férias de novo no fim de fevereiro. Já tem uma nova parada de mais 15 dias. Então, é meio. Não é exatamente tão simples, né? De você manejar, mesmo porque não é todo mundo que tem o mesmo calendário. Então, as empresas funcionam. E aí tem muito pai e mãe que acaba tendo que socorrer. Socorrer não. Que buscar outras opções, né? Porque não tem a escola, enfim. Mas em termos de nível, eu acho que é a mesma coisa. Saúde. Embora a dieta mediterrânea na Itália seja muito, muito, muito rica e muito boa, a formação em relação à saúde na Itália é muito legal.
Desculpa, na França. Realmente tem aquele site manger.fr, e existe uma campanha toda muito forte, né, nas escolas e na cultura em geral sobre o se alimentar bem, o cuidar bem da saúde. Então, você vê as crianças questionando mesmo. Ah, mas isso aqui faz bem para a saúde? Coisa que eu jamais vi na Itália, né? E em nenhum outro lugar, pra falar a verdade. Então, o francês é muito mais consciente, eu acho, dessas questões de saúde do que o italiano, né? E eu não tô falando de hipocondria, porque eu quase não vejo nenhum dos dois tomar remédio. Aliás, diga-se de passagem, remédio é a mesma coisa tanto lá quanto cá, que é nenhum, né? Paracetamol aqui, paracetamol ali, pra qualquer coisa, né? A não ser que você esteja realmente morrendo aí, é outra história. Então é um pouco diferente, assim. E por fim, uma última coisa, assim, né, que eu compararia, que é, aliás, duas. Uma que eu compararia que é atrações, né? Embora em Milano você realmente é uma cidade super gostosa, agradável de circular, de ir, de voltar, etc, etc. Aliás, três. Paris é uma cidade muito difícil de trânsito. Gente, que trânsito horrível em Paris. Agora na greve tá pior ainda, né? Mesmo tendo a mesma. Gente, só me passam palavras em outras línguas. Missouri, Thaia, não. Mesmo tamanho, praticamente, mesma estrutura, Paris é muito mais difícil de circular do que Milano. Muito mesmo, né? Coisas que você demoraria pra fazer, sei lá. Num dia você faria 3, 4 coisas em Milano, em Paris você faz 2 no máximo, e é isso aí. Não dá. Por conta do trânsito. Em compensação, você tem muito mais atrações e atividades em Paris do que em Milano. É engraçado, tanto para o morador quanto para o turista, você tem muito mais coisa em Paris para fazer. Haja visto, Paris é a cidade mais visitada do mundo e Milano não, né? Milano é uma cidade que as pessoas vão como turista, passam 2 dias e vão embora. Paris você pode ficar uma semana, você não vai conhecer ela inteira. E não quer dizer que Milano não tenha bons museus, não tenha bons restaurantes, não tenha boas coisas. É de fato só uma cidade que não é voltada para o turismo e não tem tanta atração. Aqui a gente tem coisa para fazer o ano inteiro, é uma coisa impressionante. Eu lamento até essa greve, porque eu queria estar mostrando mais coisa para você nesse tempo e não tá dando. E eu quero ainda mostrar antes de ir embora. Mas, de fato, Paris tem muito mais coisa para fazer o ano todo. E por último, a comparação, na verdade, entre o italiano e o francês. O francês, eu acho que ele é mais reservado, isso é bom por um lado, né? Ele é muito mais voltado para falar das pessoas que estão presentes, então é muito difícil você ver um francês que vai falar de alguém que não tá ali. Isso é bacana. Mas o italiano é mais caloroso, mesmo o italiano do norte, né? Ele é mais festeiro, ele é mais barulhento, ele é mais, né? Apesar de que essa coisa do italiano barulhento, ele é um clichê, assim, né? Um clichê não, é uma lenda, assim, né? Porque não é bem dessa forma, não. Mas o italiano é mais festeiro, você tem mais chance de ver os italianos, né, comendo e conhecendo gente, chamando gente e tal. O francês é um pouco mais reservado, né, pro bem e pro mal. Então, assim, tem essa comparação mesmo. E assim, é isso. Qual é a melhor cidade para morar? A cidade que você prefere, né? Tem outros itens que eu não vou falar porque eu não experimentei, mas eu sei que educação universitária também é diferente. Tem tantas outras coisas que trabalho, né? Quer dizer, trabalho, por exemplo, na França, tem muito mais campo de trabalho na França do que na Itália, por N razões, enfim. Então, tem algumas coisas que eu nem entrei no mérito, mas que também mereceriam ser mencionadas. Então, assim, na verdade, qual é a melhor cidade para você morar? Aquela cidade que você se encaixa melhor, né? Aquela cidade onde você consegue se adaptar melhor, onde você consegue participar da sociedade, onde você se identifica mais com as pessoas locais, onde você gosta mais da comida, onde você gosta mais do clima. Essa é a melhor cidade para morar. Não tem resposta pronta, né? Não tem resposta padrão. Eu tenho aprendido isso cada dia mais e eu vejo que pode ser até que exista, inclusive, uma boa cidade para você morar por um período, né? Também tem as estações, então às vezes você fica lá um tempo na Itália e descobre que aquilo não é mais o seu lugar. Aí você vai para Inglaterra, depois você vem para França, é difícil de dizer, mas é importante sempre tomar decisões conscientes de para onde você vai e lugar bom que tem problema, tem em qualquer lugar do mundo, tá bom? É isso. Amanhã a gente
se vê de novo com um vídeo aí sim do lado de fora. Eu vou mostrar uma coisa que eu, desde o começo que eu cheguei, eu queria ter feito e não tive oportunidade, fiz uns dias atrás. Então vou mostrar pra você. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!